queridos e queridas, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é meu primeiro vídeo aqui. E nesse canal a gente vai estar sabendo sobre K-pop, dorama e BL. E se você não sabe o que é BL, esse vídeo é perfeito pra você, porque eu vou fazer uma breve introdução e vou te orientar em qual caminho você deve seguir pra começar a estar assistindo os nossos BLs maravilhosos. BL vem de Boys Loves, ou seja, BL é séries em que os protagonistas são gays, ok? São dois homens. Então, basicamente é isso. É como se fosse dorama, mas só que os protagonistas são dois homens. Eu vim aqui trazer pra vocês 5 BLs muito de boa pra vocês estarem assistindo, maratonando aí final de semana ou então quando vocês tiverem tempo, tá? Que assim, eles são bem levinhos, não aparece nada demais, sabe? São bem tranquilos mesmo pra você assistir, pra você entender esse mundo, o sentimento, a vibe, sabe? Pra depois você ir pros mais quentes, né? Quando você já tivesse acostumado com o basiquinho. Só que, gente, a maioria que eu vou estar falando aqui é coreano, só que também tem muitos tailandeses, que tailandês, gente, é perfeito. BL tailandês, segura o que eu tô falando. É uma perfeição, você fica viciado. Mas pra quem tá começando nos BLs, eu indico mais BLs coreanos, tá bom? Então, sem enrolação, vamos pra 5 BLs para iniciantes. 5 BLs para iniciante que vocês vão amar, eu tenho certeza, gente, porque eu escolhi a dedo isso daqui, tá perfeito, vocês vão amar. Em quinto lugar fica Ball Boys Tag. Basicamente, os dois são atletas, né, só que um é ex-atleta, é ex-ginasta, e um é jogador de basquete, ele ainda tá na área e tudo mais. Só que o ex-ginasta, ele virou fotógrafo por conta de uma lesão, né, no pé dele, ele teve que sair, se aposentar, ninguém entendeu muito sobre isso, né, na série. Mas, basicamente, é isso. E o que acontece? Eles acabam se encontrando e acabam conversando. É assim, não é nada planejado. Até porque o jogador de basquete, ele namora, né? Ele namora uma mulher e tudo mais. E durante a série ele acaba terminando com a menina. E aí, tudo bem. Passa um tempo, ele acaba sentindo sentimentos pelo ex-ginasta. Começa a sentir sentimentos por Han Ji-won. E o Kwon, ele se pega pensando, será que realmente sou? Será que esse sentimento é válido? Será que é isso que eu tô sentindo mesmo? E a partir do momento em que ele sente que ele gosta muito mesmo do Han Ji-won, ele se assume. Ele literalmente chega na rodinha de amigos deles e fala, ó, é o seguinte, tô gostando de homem, sou gay, ou não sei se eu sou bi, mas é isso aí, agora eu gosto de homem. É basicamente isso que ele chega na lata falando, entende? E eu achei muito legal desse BL, por quê? Porque ele foi muito sincero consigo mesmo, sabe? E a partir do momento que ele sentiu e que ele falou, eu tô amando esse cara. E ele já contou assim na lata, ele não ficou naquela enrolação de aceitação, não, isso é coisa da minha cabeça, é doideira, não. Ele foi na lata e já foi sincero. E aí é onde os dois vão desenvolvendo e tudo mais, acabam ficando juntos, o final é lindo, sabe? Então assim, é um BL bem levezinho pra vocês assistirem. Eu amei os dois juntos, passa uma vibe muito boa, muito leve. E é isso, espero que vocês gostem. Tem até uma cena no TikTok desse BL que viralizou, que é a cena mesmo, né, que tá os 4 tirando foto, eles vão tirar uma foto, e aí nisso que tá pra tirar a foto, ele vai e solta, gente, eu sou gay. E aí eles olham assim pra ele, vai, como assim, você não tava namorando a menina? Aí ele, não, então eu sou bi. Então assim, foi uma cena que ficou marcada desse BL, talvez vocês já tenham visto, né, porque também pode ser levado como dorama, porque ele é muito leve, mas é isso. Em quarto lugar, fica Say Your Love. É um dos BLs mais lindos que vocês vão ver. Vocês vão lembrar dele pra sempre se vocês assistirem. Por quê? Basicamente, ele é filho, né? Ele é mimadinho de um empresário. E esse empresário quer que ele herde a empresa, só que ele não quer herdar a empresa. E aí, o outro, ele é enfermeiro, ele se formou em enfermagem. Ele é surdo. Então, é muito difícil ele conseguir vaga de emprego. Ninguém quer aceitar ele por ele ser surdo, né? E aí, basicamente, esse empresário acaba contratando o serviço desse enfermeiro, né, pra conseguir fugir de casa. E aí, com o passar da série, você consegue ver os dois se apaixonando também. Esse empresário mimadinho acaba aprendendo Libras pra conseguir conversar com o outro. E assim, a aceitação da família, a luta, né, pelos dois. Vocês veem também que o pai, querendo ou não, fica preocupado e tudo mais. Então, assim, é um BL muito
top, gente. Eu fiquei apaixonada com o fato dele fazer de tudo, dele conseguir, de fato, aprender Libras pra poder conversar com o outro. E os dois terem o melhor diálogo possível. O final é lindo. É lindo, lindo, lindo. Então, são assim, esses BLs que eu tô indicando aqui são coisa de 10 episódios, 8 episódios, mas com 20 minutinhos. Então, vocês vão assistir rapidinho e é muito de boa. Em terceiro lugar, fica Semente Arrow. Gente, Semente Arrow é um negocinho à parte, tá? Porque os dois começam se odiando. Se odiando. Os dois são estudantes, né? Um tá prestes a se formar, só que aí o outro avalia o trabalho dele de forma ruim e ele não consegue se formar. Basicamente é isso. Só que um começa a ficar com ranço do outro e começa a perseguir, entendeu? Ele começa a perseguir, começa a usar vermelho só porque o outro não gosta de vermelho, começa a tomar as bebidas tudinho, pega o lugar, tudo assim, com ranço mesmo, pelo outro não ter passado ele. E aí, gente, ele começa a ficar em cima todos os dias. Só que, no momento que ele decide parar, o outro sente falta. Uai, por que ele parou? Cadê ele? E aí ele começa a mudar o jeito dele, começa a mudar o estilo dele. E aí, quando eles se encontram, fica nítida, né? Que um gosta do outro. E aí, gente, a gente vê um amorzinho já, sabe? Eles têm que se aceitar, vamos dizer assim, né? Começa com o fato deles se aceitarem, de que um gosta do outro. E aquela disputinha boa que a gente gosta, mas ao mesmo tempo, depois, quando um some, ele fala assim, caramba, o outro já tava apaixonado e não percebeu. Então, assim, gente, assista o Semente Arrow. Todo mundo que gosta de BL, principalmente coreano, já assistiu o Semente Arrow e já se apaixonou. Se você ainda não assistiu o Semente Arrow e já assiste, já está no caminho aí, né, dos BLs, assista, tá? Porque você tá perdendo. Em segundo lugar, fica Jax for Two. Por quê, gente? Porque é um BL, assim, bem delicado. Os dois casais são perfeitos. Tem o casal primário, o casal secundário. Os dois são perfeitos. A gente fica com aquela vontade de quero mais, sabe? Basicamente, o TI, ele tá passando pelo luto do irmão, né? Que tocava piano e tudo mais. E tinha uma sala na escola onde o irmão sempre tocava. E essa sala ficou interditada, ninguém entra lá, ficou cheia de poeira, aquela coisa toda. Só que aí, o Seyun, ele entra na escola, né? Ele toca piano também e descobre essa sala. E um dia ele decide tocar e tudo mais. E aí o TI escuta. E ele entra na sala e, tipo assim, meio que tem uma crise, um surto, sabe? E proíbe o Seyun de entrar lá. Só que o Seyun não acha justo e continua indo. Basicamente é assim que eles se conhecem, né? E tem uma parte um pouco tóxica, por quê? Porque eles demoram a aceitar. Eles demoram a aceitar que um gosta do outro, né? Na realidade, o Seyun, ele se aceita de boa. Só que aí, o TI, ele não. O TI, ele já tem meio que um preconceito que ele tem que quebrar, né? Mas depois que ele quebra, gente, a série fica maravilhosa, aquela coisa toda. E o casal secundário é a mesma coisa. Ele fica com um preconceito, mas depois que ele é ignorado, né, pelo outro, ele percebe que gostava do outro e aí os dois ficam juntos também. Ele tá perfeito, inclusive foi um que eu terminei recentemente. Amei assistir. Eu assisti por causa de My Bias Show, que no caso vai ser o primeiro lugar. My Bias Show tá em lançamento ainda, já saiu 6 episódios. Eu assisti Jax for Two por conta de My Bias Show, que apareceu uma cena, né? E aí eu fui lá conhecer esse IBL e foi maravilhoso, eu amei. E como eu falei, em primeiro lugar fica My Bias Showing. Ele tem um professor, né, que trabalha numa escola e um idol que vai gravar na escola do professor. Só que é tudo combinado, por conta que o professor tem um primo, né, e ele atualmente mora com um primo. Só que o idol conhece o primo do professor e acha que o primo está ficando com o professor e traiu o amigo dele com o professor. Entenderam o esqueminha? E aí, pra se vingar, o idol começa a querer conquistar o professor, sem saber que o professor é primo do outro menino. E aí, gente, até agora a gente tá no episódio 6, né? O próximo episódio o professor vai estar descobrindo tudo. Então, se você gosta de andamento, né? Vai ser só mais 2 semanas. No caso, essa semana... Não, semana que vem vai sair 6, 7 e 8.
E o próximo vai estar saindo o 9º e o 10º episódio. Acabou, a gente fecha a série. Tá sendo isso. Ele tá maravilhoso até agora, gente. Maravilhoso, a gente vai sofrer muito. Porque o professor ama o idol por conta de ser o seu bias, né? Então, my bias is showing. Então, assim, era o bias dele, sabe? Imagina, você tá ficando com o seu bias, né? Você tá, no caso, vamos dizer, flertando com o seu bias e descobre que ele tá fazendo isso pra poder se vingar do seu primo. É bem babado. Então, assim, tá sendo top também. Eu estou amando acompanhar. E é um BL bem levezinho também. Então, assim, gente, acompanhem e assistam, porque eu vou deixar como indicação pra vocês aqui, porque não tem como, tá maravilhoso. Eu estou muito ansiosa pelos próximos episódios. E foi isso, gente. Espero que vocês gostem desses BL. Sejam bem-vindos ao mundo dos boys loves, tá bom? Tenho muito assunto para conversar com vocês, então já me sigam aqui, tá? Porque eu vou estar trazendo muito vídeo, vou estar reagindo várias cenas picantes ou então engraçadas, porque o que mais tem em BL é cenas engraçadas, gente. A gente se mata de rir com esses atores. Parece que eles já vêm com o humor neles, sabe? É muito BL bom, que tem, assim, cenas que a gente fica martelando e rindo sozinho durante muito tempo. Se vocês gostam de dorama, vocês vão amar BL, principalmente os que têm humor, porque é uma vibe totalmente diferente, gente. Então é isso. Espero que vocês gostem, se divirtam aí maratonando esses BLs e até o próximo vídeo. Beijo da Azul e tchau!